Graça e paz. Nós vamos estudar mais uma lição da nossa escola dominical. Nosso tema é sobre Calvino, e sua influência no seu tempo, na igreja de Cristo Jesus, os seus ensinamentos e aquilo que a gente pode aplicar nos nossos dias de hoje. A lição é a de número 11, que fala sobre a participação do povo no governo da igreja. E nós vamos fazer a leitura de 2 textos para podermos estar meditando nessa manhã e estudando em conjunto a respeito desse assunto tão importante para a vida da igreja. O primeiro texto se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 18, verso 13 ao verso de número 17. Êxodo 18, verso 13 ao verso 17. Todos encontraram? Vamos lá. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Vamos estar orando? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque mais uma vez temos a oportunidade de estarmos na Tua casa nessa manhã, Pai. Ó Deus, o Senhor nos concede mais um dia de vida, Senhor, a nossa existência, ó Pai, e nós louvamos porque estamos começando esse dia na Tua presença, ó Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, através dos cânticos, através da leitura da Tua palavra, através da meditação, ó Pai, para que isso tudo possa trazer, Senhor, o crescimento espiritual às nossas vidas, ó Pai. Agradecemos por cada vida aqui presente conosco, ó Pai, pelos nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Pedimos também aos nossos irmãos que estão ausentes, ó Pai, aqueles que estão em viagens, aqueles que estão impossibilitados, Senhor, aos enfermos, que o Senhor coloque as Tuas mãos poderosas, ó Pai, abençoando cada um, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vemos um texto interessante, quando Moisés, ele sai com o povo do Egito e rumo a Canaã. Nós sabemos que ele passou ali um período, muitos anos, naquele deserto com o povo. E Moisés, então, ele, além de líder, ele se transformou num legislador. É ele que cuidava das leis, ele que julgava as leis. E aquilo sobrecarregava Moisés e sobrecarregava o povo. O sogro de Moisés, vendo aquilo, aquela multidão de pessoas que ficavam esperando numa fila para conversar, para colocar os seus problemas, suas dificuldades, as suas contendas diante de Moisés. E aquilo ia do nascer do sol até o pôr do sol. Então, provavelmente Moisés não conseguia, atender a todas as pessoas, mesmo que alguém pegasse a sua senha, mas ficava lá para conversar. Mas Moisés estava sobrecarregado, porque ele assumia toda a liderança, ele havia centralizado tudo na sua pessoa. E então o sogro de Moisés, vendo aquilo, disse para ele: olha, não é bom o que tu fazes, não é bom, nem para você e nem para o povo, porque te cansa e o povo também não tem uma resposta adequada para aquilo que precisa. Então depois ali é instituído aquelas pessoas que vão auxiliar Moisés no julgamento do povo e nas orientações do povo. E nós chegando no Novo Testamento, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4.
que está no texto central da nossa lição, que é Efésios 4, 7 ao 16, versículo 7 ao versículo 16. Efésios capítulo 4, aqui é uma orientação de Paulo quanto à igreja. Paulo faz assim um raio-x da igreja, como deve ser o funcionamento da igreja cristã. Como é que a igreja deve ser? Como que a igreja deve se organizar, se autogovernar? Efésios 4, do 7 ao 16. Vamos fazer a leitura. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui nós vemos os dons ministeriais que são dados à igreja, para que ela funcione, para que ela se autogoverne. Precisamos entender, segundo esse texto, que são dons, são carismas, que é dado à igreja, que é concedido à igreja. Entendemos que quem dá esses dons é Deus, é Jesus Cristo que dá esses dons para a igreja. Não pertence à pessoa, não pertence à igreja, mas pertence ao Espírito Santo de Deus, que concede esses dons para que a igreja exerça o seu ministério, aonde quer que ela esteja inserida, na cidade que ela esteja inserida, no local onde ela atua, tem a sua atuação. E olhamos para esse texto, a partir do verso 11, ele vai dizendo quais são esses dons ministeriais que existem na igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos. A palavra apóstolo, né, significa enviado. Aqueles que são enviados por Deus para fazer uma obra missionária, uma obra apostólica de missões, de propagação do Evangelho. Nós vamos lembrar que Jesus escolheu os seus 12 apóstolos, né? E ele os enviou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É a ordem, né, da grande comissão, para que os apóstolos pudessem estar indo e pregando o Evangelho. Então, os apóstolos, eles são aqueles que são enviados justamente para a propagação do Evangelho. Aí nós vamos ver o apóstolo Paulo, que foi enviado. E qual era a missão do apóstolo Paulo? Qual a grande missão que Paulo teve? Paulo, ele viajou, ele fez 3 viagens missionárias, né, pela Europa, pela Ásia Menor, com o objetivo de plantar novas igrejas, novas comunidades. Então nós vemos assim um pouco diferente daquilo que nós temos de apóstolos nos nossos dias de hoje. O apóstolo bíblico é aquele que é enviado para plantar uma nova igreja, né? O próprio termo lá no grego, né, apostolar, é indo, você vai e pregue o Evangelho a toda a criatura. E essa então era a missão dos apóstolos, plantar
novas comunidades, novas igrejas, novos núcleos de cristãos que iam surgindo aonde quer que esses apóstolos estavam passando e fazendo o trabalho missionário. E ele fala, continua, e outros para profetas. O que é um profeta? Será que o profeta é somente aquele que prevê o futuro? Não, esse não é o modelo profético da palavra de Deus. Hoje cedo eu estava lendo lá no G1 uma notícia interessante, né? Que um profeta indiano, né, chamado Nostradamus da Índia, ele previu que a Terceira Guerra Mundial vai começar agora na próxima semana e vai ser devastadora. Então nós temos muitos desses profetas de plantão hoje, né, pregando caos, pregando o final de todas as coisas. Mas o princípio bíblico de profeta não é esse. Profeta, segundo a palavra de Deus, segundo é exposto, profeta é aquele que fala em nome de Deus. Profeta é aquele que traz a palavra de Deus. A profecia é proclamar a palavra de Deus, é ser boca de Deus para esse nosso tempo. Por isso que muitos profetas se levantavam. Então toda pregação, todo ensino, todo estudo, ele é uma profecia, porque ele fala aquilo que Deus gostaria que falasse. E aonde é que nós encontramos as palavras de Deus? Nós encontramos a palavra de Deus na Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia, não está nas revelações que nós vemos nos nossos dias de hoje. A palavra de Deus está revelada, fechada na palavra de Deus. É aqui que nós encontramos a palavra de Deus. Por isso que nós falamos e afirmamos e declaramos que a palavra de Deus é a nossa única e exclusiva regra de fé e prática. Tudo que é fora da Bíblia deve ser contestado e não aceito. Lembram dos cristãos bereanos? O que eles faziam? Eles iam na igreja, eles ouviam a pregação, mas quando chegavam em casa, eles faziam o quê? Eles iam lá conferir se aquilo estava de acordo com as Escrituras. Eles não saíam no oba-oba dando amém para qualquer pregação, não. Hoje é comum muitas heresias sendo pregadas nos púlpitos, nos ensinos, e o povo de Deus dizendo amém. Por isso o surgimento de tantas seitas heréticas nos nossos dias de hoje. Porque falta o quê? Leitura, conhecimento. O profeta diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra de Deus. Então, profeta é aquele que fala em nome de Deus. E outros para evangelistas. Aqui ele está dizendo qual tipo de evangelismo? Mais aquele tipo de evangelismo pessoal, né, que você conversa com as pessoas, que você prega o Evangelho, que você testemunha do Evangelho, aonde quer que você esteja, seja na sua casa, seja na sua família, seja com seus parentes, seja no trabalho, seja no convívio de uma faculdade, de uma escola, na sua esfera social, onde você atua, a sociedade que você faz parte. Então são os evangelistas. Quantas pessoas têm, né, esse dom maravilhoso, essa facilidade de estar compartilhando da palavra de Deus, e leva muitas pessoas à conversão, e leva muitas pessoas a Jesus Cristo. Depois ele fala também de pastores e moutores, né? A outra versão diz pastores e mestres, né? Quem é o pastor? Pastor, pelo próprio termo diz, é aquele que pastoreia o rebanho de Deus. É aquele que já está na igreja. Os apóstolos fizeram o trabalho, instituíram a igreja já está funcionando, mas aquele povo precisa de pastoreio. Aí então é o papel dos pastores, pastorear a igreja de Deus, alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. E mestres, quem são os mestres? Quem são os doutores? São aqueles que ensinam a palavra de Deus, são aqueles que trazem o ensinamento com profundidade, que estudam, que conhecem a palavra de Deus.
É eles que dão a base, a fundamentação bíblica, teológica, doutrinária para a igreja de Jesus Cristo. E para que tudo isso, qual é o objetivo de tudo isso na vida da igreja? Versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso tem um objetivo. É aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento dos cristãos, para a obra do ministério. Qual é o ministério? É a igreja de Jesus, é atuar na igreja de Jesus, é trabalhar na igreja de Jesus, é compartilhar das suas experiências, dos seus conhecimentos, da sua história de vida, do seu testemunho com os santos. Sempre tendo esse objetivo, a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo cresça, né? E para que isso? Porque hoje nós vivemos, assim como na época do apóstolo Paulo, assim como na época lá da Reforma Protestante, nós encontramos pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, não têm conhecimento a respeito da vida, dos ensinos da vida, do dia a dia, do seu cotidiano, não aquele cotidiano vivido dentro da igreja, mas aquela sua luta diária no seu lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sociedade onde você está. Por quê? Porque as pessoas, hoje os ensinos, muitas vezes eles não são verdadeiros, eles são falsos. Porque as pessoas que não têm esse conhecimento, que não adquirem esse conhecimento, que não vão se aperfeiçoando, segundo o verso de número 13, né, que até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha hoje a situação que nós vivemos. Nós vivemos na nossa sociedade, algo que mais se mostra presente são os modismos. O modismo está presente aonde? Em toda a área da nossa sociedade. Seja na moda, né, onde surge a palavra modismo, seja na maneira de você se portar, né? Existem várias situações hoje, várias tendências que são modismos. E o que acontece com o modismo? Ele é permanente? Ele passa. Assim que surge uma moda nova, é para lá que as pessoas correm. E se você olhar para a sociedade, né, as pessoas hoje se vestem, não como elas se sentem bem muitas vezes, mas pela tendência do modismo. Você vai observar, né? Alguém vai lá, lança uma moda. Daqui a pouco todo mundo está usando aquela moda. Na palavra, no vocabulário, né? De repente entra uma palavra que entra em modismo. Todo mundo parece que descobriu a minha. Todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo usa as mesmas expressões. Aquilo é modismo, só que daqui a pouco passou. Ninguém lembra mais daquelas expressões. E às vezes você está numa roda de amigos, alguém solta uma expressão de 2 anos atrás. Nossa, como você é velho, hein? Porque tudo é muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Então nós vivemos o modismo. E também existe o modismo religioso. A gente passou por tantos modismos. Quantos modismos a igreja já viveu? Olha quanta coisa a igreja viveu. Quanto modismo, né? Eu lembro, há uns anos atrás, né, surgiu um modismo, né? As pessoas estavam orando e surgiam dentes de ouro. Quem não lembra da unção do dente de ouro? Que muitos lugares, né? Eram aquelas unções, né? E aí começou, né, veio aí um catálogo, né, um portfólio dessas tendências, né? Das unções. Unção do urro do leão, unção não sei do que mais, o outro ficava grudado na parede, o outro rolava na igreja, e tantas unções, era o que? Modismos. E o que Paulo está dizendo assim? Que vocês não sejam como meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina. Então assim, você embarca, você entra de cara nos modismos, ou você consegue discernir o que é
perene na palavra de Deus e o que é modismo. Hoje nós encontramos muito disso, muitas igrejas surgindo pelo modismo. Quer ver o modismo? Acabamos de falar da palavra apóstolo. Percebeu que hoje é o modismo, né? Tem gente que não quer mais o termo pastor. Agora eu quero ser bispo. Agora bispo eu não quero mais, agora eu quero ser apóstolo. Agora, eu não sei onde vai chegar, né? Daqui a pouco nós vamos ter gente se apresentando como semideus. Que são modismos. Ele é apóstolo, mas ele nunca foi para lugar nenhum, plantar nenhuma igreja. E os profetas e as profetisas? Eu sou profeta. E aí faz o quê? São os pais e mães de santos gospel, né? Que fica vendo a sua vida, vendo o seu futuro, né? Ele só não usa a bola de cristal. A bola de cristal dele é a Bíblia, né? E como diz o irmão André, lá do Contrabandista de Deus, texto fora de contexto é pretexto. Então usa a Bíblia como a bola de cristal, né? Ele vai ver o futuro, ele vai ver tudo assim, né? Tem gente arrumando casamento para os outros. Tem gente arrumando tanta coisa para a vida das pessoas, mas ele não é crente. O que ele é? Ele é um pai de santo gospel. Ele é uma mãe de santo gospel. Então cuidado com isso, viu? Você não gosta da macumba, mas muitas vezes tem muito macumbeiro gospel, muito macumbeiro cristão dentro das igrejas, prevendo o futuro das pessoas. Então nós devemos não ser como meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. Fazendo essa introdução, nós entramos aqui na nossa lição, que vai falar sobre a igreja, né? A igreja que estava lá na cidade de Genebra. Genebra é uma cidade suíça. Quando você fala de Suíça hoje, o que você lembra? País do primeiro mundo. Suíça, um dos maiores índices, né, de desenvolvimento humano. Mas nem sempre foi assim na história ali da Suíça, e particularmente da cidade de Genebra. Também aquela cidade na época da Reforma, ou pós-Reforma, né, ela era uma cidade pobre. Era uma cidade também com muita violência. Era uma cidade também com um índice de criminalidade muito grande, que não tinha saneamento básico. Uma cidade medieval, uma cidade com muitas doenças, principalmente doenças provocadas pela falta de saneamento básico que existia. Você imagina, né, uma cidade onde o esgoto corria a céu aberto, a sujeira, o mau cheiro, né? Semana lendo a respeito de um dos maiores mau cheiros que existiam na história, fala a respeito da cidade de Londres, né? Que na cidade de Londres, naquela época, todos os esgotos eram jogados no rio Tâmisa, né? E teve um dia lá que todo mundo acordou e ninguém conseguia ficar na cidade. Tal era o mau cheiro do rio Tâmisa. Então, Genebra era uma cidade assim. Mas Genebra foi transformada. A cidade foi transformada através da ação desse reformador chamado João Calvino. Então aqui na nossa lição diz assim: diversos foram os assuntos anteriormente estudados sobre a importantíssima participação de Calvino na construção da história protestante. Sua atuação eficaz determinou os rumos não somente da cidade de Genebra, mas também de toda uma sociedade que carecia de encontrar o seu caminho, devido à situação pelo qual o mundo passava no período pós-reforma. Calvino viveu em uma época na qual a pregação do Evangelho era muito enfatizada. Havia muita pregação, porém nenhuma organização eclesiástica que orientasse os rumos das comunidades surgidas ao longo dos anos. Na expressão de John Leite, o que acontecia
era que as coisas velhas haviam sido rejeitadas, mas as novas ainda não haviam sido desenvolvidas. A igreja, ela precisava de se organizar. Porque como era a igreja medieval? Vamos lembrar um pouquinho. Como é que era a igreja da Idade Média? Você tinha lá a igreja católica. Até nos dias de hoje, quem é membro da igreja católica hoje? Quem é membro da igreja católica? Membro da igreja católica é somente o clero. Você começa lá com os bispos, arcebispos, vai descendo, você chega até lá. Todas as ordenanças dentro da igreja. Eles faziam parte da igreja. O povo não participava do governo da igreja. Primeiro, a missa, ela era rezada não na língua daqueles países, né? Não se falavam, né? A Suíça, ela tem praticamente 3 línguas oficiais, né? O alemão, o francês e o italiano. Depende da região da Suíça, ela tem sua língua. Então, o país tem 3 línguas oficiais. Mas as missas não eram realizadas nessa língua. Qual era a língua? Era o latim. E o que acontecia? A grande maioria do povo não falava e não entendia o latim. Então ela era uma igreja sincretista, né? Só de você ir naquela missa e você participar, você era abençoado, mesmo sem entender nada. E essa era a visão que a liderança eclesiástica passava para o povo. Havia ali um momento sincretista, que é o ápice da missa católica, que é no momento da Eucaristia. Qual a diferença, né, da Eucaristia protestante e da Eucaristia católica? Nós celebramos a ceia do Senhor. Nós usamos 2 elementos, o pão e o vinho. Mas eles continuam sendo pão e vinho. No catolicismo, não. Quando o padre faz a chamada oração eucarística, como que de maneira sobrenatural, o pão se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue. É como um passe de mágica. Por isso que o católico, o que ele faz? Ele não mastiga a hóstia. Porque ele mastigando a hóstia, ele estaria mastigando o quê? O corpo de Cristo. Então o momento mais sincretista da igreja, né, é justamente esse. É esse momento em que ele faz a oração e aquilo se transforma. Daí surgiu um feriado, né, que foi feriado para nós, chamado de Corpus Christi, que lembra o dia aí, né, onde o corpo, o pão e o vinho se transforma em corpo e sangue de Cristo, né? É um feriado baseado na superstição da Idade Média, né? Então nós temos a presença disso hoje na nossa sociedade. Então essa era a igreja. E aí Calvino começa então a mudar esse cenário. Você não vai lá simplesmente para participar de um ritual. Você faz parte da igreja. Lembra quando Paulo disse aqui? Ele escolheu um para os apóstolos, outros para os profetas, outros para doutores, pastores. Da onde foi escolhido essas pessoas? Do povo cristão, do povo de Deus que representa a igreja. De onde tem que surgir a liderança da igreja? Da própria igreja. É da igreja aqui que vai surgir os pastores e pastoras, presbíteros e presbíteras, diáconos e diaconisas. Todos os líderes, eles devem surgir da própria comunidade, da própria igreja. Porque Deus, ele distribui os dons. E com certeza, todos nós temos um dom. Tem gente que fala, não, eu não tenho dom, eu sou dondoca, né? Não quero saber de nada, né? Mas todos têm os seus dons. Todos devem participar ativamente da vida da igreja, com o dom que você recebeu de Cristo.
Então é de dentro da igreja que surge a sua própria liderança. E foi assim então que a igreja de Genebra começou a se organizar. E o modelo de organização da igreja é um governo presbiteriano, né? A gente, só para relembrar, né? Nós temos 3 tipos de governo na igreja. O governo episcopal, que é o governo da igreja católica, aonde as decisões são tomadas em cima. E o povo só tem que dizer amém, acatar todas as decisões. Nós temos um outro extremo, que é o governo congregacional, que são muitas vezes, né, tomados, são aí hoje talvez na igreja batista, é que mais se tem esse modelo congregacional, onde todas as decisões são tomadas aonde? Na congregação. Então, vai tomar uma decisão? Tem que reunir a assembleia. Tem que reunir a assembleia. Quer dizer, as decisões são feitas dessa forma. E entre o sistema episcopal e o sistema congregacional, nós temos o sistema de governo presbiteriano, do qual nós chamamos de governo representativo, né? A assembleia elege os representantes para compor o quê? O conselho da igreja. E é o conselho, então, que toma e que governa a igreja. Mas ele é representativo. Quem é que elege os presbíteros e pastores? É a igreja. É a igreja. Ninguém fala, hoje eu levantei com vontade de ser presbítero. Quando vai ser a próxima reunião do conselho que eu quero participar? É assim? Não. Você tem que ser eleito. E para ser eleito, tem que cumprir inúmeras regras ali, né? Para ser eleito presbítero, para ser eleito diácono, diaconisa. Então, nós temos ali na palavra de Deus quais são, né, os requisitos necessários para serem oficiais da igreja. Mas a igreja lá de Genebra, Calvino organizou dessa forma. A igreja, então, elegia os seus representantes. Um pouco de história. Compreender a atuação de Calvino e seus ensinos sobre a participação do povo no governo da igreja torna-se uma rica oportunidade para conhecer um pouco mais da sua história na cidade de Genebra. Nesse período, a igreja e cidade estavam intimamente ligadas. A preocupação do reformador foi buscar uma forma de organização em que a palavra de Deus se tornasse a base de toda a estrutura administrativa e oferecesse subsídio aos líderes políticos e eclesiásticos. Calvino, ele tinha plena convicção, né, de que Deus levantava homens para governar, mesmo dentro da igreja e também na sociedade. Era Deus que levantava esses homens para governar, né? Calvino não aceitava a ideia de uma igreja presente na sociedade sem uma atuação libertadora. A igreja, ela estava inserida na cidade com uma função libertadora, de trazer libertação para a cidade que ela está inserida. Ela tem que ser relevante para a sociedade. Ela não pode ser alguma coisa, um apêndice da sociedade, alguma coisa fora da sociedade. Mas ela deve estar presente na sociedade. A igreja tem sua responsabilidade social. Não é somente com os membros da igreja, mas também com os de fora. A igreja tem que ter uma preocupação com as pessoas, com os pobres, com os oprimidos, com os injustiçados, com as pessoas que carecem, né, de saúde, de educação. A igreja precisa ter essa preocupação. A igreja não pode ter aí uma visão egoísta da vida. Enquanto para mim estiver tudo bem, que se lasque lá fora. Não é essa a preocupação. A igreja precisa se preocupar com o próximo, com a cidade que ela está inserida. Quais são as necessidades da cidade? Quais são, né, os problemas que a cidade enfrenta? Como que a igreja pode ajudar? Como que a igreja pode amenizar a dor do próximo? Como é que ela pode atuar? O que ela pode fazer? Então essa era uma preocupação de Calvino para com aquela igreja em Genebra. Então ele organiza a igreja dessa forma.
E andando um pouquinho, ele vai, na sua visão, né, ele determina que existe na igreja 2 ofícios: pastores e presbíteros e diácono. No presbiterianismo, o sistema de governo que a nossa igreja adota como sistema representativo, quem dirige a igreja são os presbíteros. Lembrando que no nosso sistema, o pastor da igreja também é um presbítero. O pastor da igreja também é um presbítero, né? E nós só temos uma diferenciação entre presbíteros docente. O que é um presbítero docente? É um presbítero que é responsável pela docência da igreja. Não é para adoçar a igreja, né? Mas é para ensinar a igreja. Cuida do ensino da igreja, da docência da igreja. Ele é o responsável pelo ensino, pela pregação, né? Por isso a preocupação, né? Que não pode entregar o púlpito para qualquer um. Porque o pastor vai ser responsabilizado. Porque ele é responsável pelo ensino. Então todas as vezes que ele cede o púlpito para alguém pregar, ele já conhece aquela pessoa. Ele sabe quem vai pregar, né? Ele não vai deixar pregar heresia para o seu rebanho. Porque ele é o responsável pelo ensino da igreja. É ele que está aí em todos os ministérios, né, vendo aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado, né, porque é uma preocupação. E nós temos os presbíteros, que são chamados de presbíteros regentes. São aqueles que, juntamente com o pastor, o presbítero docente, eles regem a igreja. Isso é, eles governam a igreja. E as decisões, elas não são decisões, né, autocráticas. Não é a decisão de uma pessoa, mas é a decisão de um colegiado, né? Como é que funciona um conselho? Vem uma matéria, né? Há uma matéria para ser votada. Ali ela é discutida e depois ela vai para votação. E se todos aprovarem, né, a maioria aprovar, aquilo passa a ser decisão do conselho. Lembra que no comecinho a gente falou sobre Moisés, que ele centralizou tudo na vida dele, e ele estava sobrecarregado, e ali depois então ele chama os seus anciões para governar com ele. Então as decisões eram discutidas até que chegava a bom termo, né? Então a sabedoria de Deus, né, na multidão de conselheiros, né, onde aqueles vão discutir e ver qual é realmente, porque cada um tem um ponto de vista. E é tão gostoso quando cada um expõe seu ponto de vista e a igreja consegue chegar num consenso. É assim então que a igreja lá, ela foi organizada. Então, os pastores e presbíteros formam o conselho da igreja. Aí no projeto elaborado pelo reformador, toda a centralidade administrativa da igreja estava no chamado consistório, ou conselho, com funções específicas. Seus membros governavam para o povo e em nome do povo. Eles eram representantes, oferecendo através da palavra de Deus orientação para uma prática de vida baseada na liberdade cristã. Isso aqui é importante. Se enfatizava muito a liberdade cristã, porque nós estamos dizendo numa época onde as pessoas estavam saindo da chamada Idade Média e muitas vezes chamada Idade das Trevas, onde a ignorância pela falta de conhecimento era muito profunda e as pessoas não tinham conhecimento muitas vezes de como gerir, administrar sua própria vida, sua própria família, seus próprios empreendimentos, de uma vida de uma maneira geral. Então cabia aos presbíteros e os pastores estarem orientando as pessoas sobre a liberdade cristã. E de que forma? Através da pregação da palavra de Deus. Então, a partir ali daquele momento, né, as pregações passaram a ser em língua materna. As pessoas entendiam
as pregações. As pessoas compreendiam as pregações, porque elas eram feitas na sua língua materna. Assim aconteceu também na Alemanha, com o reformador Martinho Lutero, né, da igreja luterana, porque também na Alemanha tinha o mesmo problema, né? Antes do luteranismo, a pregação era feita em latim. Como que aquele que fala alemão poderia entender? Não entendia nada. Participava como uma superstição. Sabe aquela história que às vezes permanece? Ai, perdi hora hoje. Será que eu vou ser amaldiçoado porque eu fui na igreja? Muita gente tem medo, né? Tem muita gente que saiu da superstição, mas a superstição não saiu dele. Está presente ainda, né? Mas ali o reformador começa a ensinar a respeito dessas questões, né? À luz da palavra de Deus, você vai entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida, na sua língua, na sua maneira de ouvir e falar, né? A igreja medieval, ela tinha lá as suas questões, né? A sua forma de ser. Eu tive numa igreja em Amsterdã, que era uma igreja católica, ultra-ortodoxa, né? Que partes ainda da missa é feito em latim, né? É interessante, né? Se bem que no momento da homilia, o padre lá, ele fala em holandês, né? Mas a gente percebe ainda alguns requisitos da Idade Média. Alguns ritos, os padres fazem ainda de costas, né, para a congregação. Tem o altar lá, né? O sacrário lá onde fica a hóstia, mas eles ficam de costas para o povo, né? Então não é diretamente ao povo, né? Então existem algumas questões ainda assim, né? E muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem muita igreja que sentiu saudade desse tempo, né? E que também tem seus papas, né? Não tem dono de igreja? Eu ia falar assim, igreja do fulano de tal. Tem muita igreja com dono. Esses são os papas, papisas e papetas que se ensinam nos dias de hoje. Donos de igrejas, né? São igrejas que a pessoa manda e desmanda. Ele é o dono da igreja. E se você não está contente, o que você faz? Vá embora. Tchau. Você não é bem-vindo aqui, né? Mas o sistema presbiteriano não. A igreja se autogoverna pela própria igreja. Quem governa a igreja não é uma pessoa, mas é um conselho de pessoas. E essas pessoas são eleitas e escolhidas pela própria igreja. Então não é uma pessoa que manda. São pessoas que conversam e chegam no denominador comum para tomar as decisões, né? Graças a Deus que a igreja presbiteriana não tem dono, né? Não tem dono, né? E ela está aí desde a reforma protestante e vai continuar, porque ela não tem dono. É a igreja do Senhor que vai levantando líderes de geração em geração, né? Porque hoje, muitas igrejas hoje, a liderança ela vem de que forma? Ela vem familiar, né? O avô era o pastor daquela igreja, o filho vai ser pastor, o neto vai ser o pastor, e depois o bisneto, e ninguém mais tem oportunidade. A igreja é daquela família, e vai passar de geração em geração a sua liderança. Não são lideranças levantadas por Deus, mas são lideranças impostas pelo homem. E ali então, na cidade de Genebra, começa a mudar, a ver essas mudanças, né? Aos pastores, as ordenanças eclesiásticas determinam como proclamar a palavra de Deus, né? Calvino, ele vai dizer para o pastor, como é que você tem que ser pastor? Como é que você tem que atuar como pastor na igreja? E ele vai dizer lá, né? Você como pastor, você deve admoestar a igreja. Você deve exortar a igreja. Você deve reprimir, você deve administrar os sacramentos e exercer a disciplina fraternal na companhia dos presbíteros e comissionados, né? Isso tudo com amor. A exortação, ela tem que vir com amor, a repreensão, o reprimir, ele tem que ser com amor, baseado na palavra de Deus. Não sou eu que penso dessa forma, mas é o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus ensina, né?
muitas vezes a gente é procurado por pessoas assim, qual o conselho que você me dá em determinada situação? Olha, legal. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia fala? Vamos ler a palavra de Deus? Porque existe muito nos dias de hoje o achismo. Eu acho que se você fizesse assim, daria certo. Não é eu, acho. O que é que a palavra de Deus diz? Vamos consultar? Vamos ler? Vamos saber o que a palavra de Deus diz? Isso é exortar, isso é reprimir na palavra de Deus. Não é? Porque muitas vezes, muitas vidas são destruídas hoje, e é tão perigoso que nós estamos vivendo, porque tem muita gente exercendo pastorado sem ser pastor. O sujeito se converte ontem, hoje ele já é pastor. E o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com quem? Com gente que sofre, gente que chora, gente que tem problema dentro de casa, tem problema com o filho, tem problema com o marido, tem problema de doença, gente que está precisando de ajuda. E o sujeito não sabe nada disso. Como é que ele vai ajudar as pessoas? Ele tem que ter cuidado na preparação desses obreiros, dessas pessoas, né? Por isso que a igreja investe no ensino, cria os seus seminários, para a pessoa ir lá estudar, vai estudar um pouco vai estudar teologia, vai saber, mas também vai estudar psicologia, filosofia, porque ele tem que entender o ser humano integral, em todas as suas áreas, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, para que ele possa ter base para estar aconselhando as pessoas. E hoje, muitos lares estão sendo desfeitos, muitas famílias destruídas, muitos casamentos destruídos, porque vai procurar conselho em lugares onde as pessoas não estão preparadas para aconselhar. Então tem que se tomar muito cuidado nessa questão. E uma das coisas que Calvino ensina é justamente sobre isso, né? Essa preocupação na preparação dos líderes, dos presbíteros e do pastorado da igreja, para que eles tenham subsídios, fundamentos, para poder aconselhar as pessoas. Não saia aí dizendo assim, né? Quantas vezes a gente ouve assim, Deus me revelou que o irmão está fazendo isso, Deus me revelou. Não. O que a palavra de Deus diz? Então, vai aconselhar? O que eu devo fazer? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos ver que a palavra de Deus fala sobre determinado assunto? Porque nós estamos falando, isso não pode ser um chavão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse é o manual da vida. Esse é o manual da vida. Como viver? O manual está aqui. Você vai encontrar tudo referente à vida do ser humano, né? A gente chama de ciclo da vida. A vida passa por ciclos, né? Qual é o primeiro ciclo da vida? É o nascimento. Aí vai passando, né, pelos ciclos da infância, primeira, segunda infância, adolescência, juventude. Aí chega a época do casamento, vem os filhos, e aí vem o amadurecimento, e depois vem a terceira idade, e aí fecha o ciclo. Quando que fecha o ciclo? Na morte. E a Bíblia tem que estar presente do nascimento ao sepultamento, porque ela acompanha todo o nosso ciclo de existência. Ele é o manual da vida. A Bíblia tem muito a falar sobre o nascimento? Tem ou não tem? A Bíblia tem que falar muito sobre a infância, muito a adolescência, a juventude, a vida adulta, ao casamento. A Bíblia tem muito a falar sobre a melhor idade. A Bíblia tem muito a falar sobre os anos difíceis da vida. A Bíblia fala sobre todas as áreas da nossa vida. Nós encontramos tudo. E sabe quem é o maior psicanalista? Aquele que dá conselhos maravilhosos, o melhor psicólogo da palavra de Deus, onde você encontra tudo sobre a vida. Leia 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Quem escreveu? Salomão. Ele é o maior psicanalista que existe na Bíblia. Ele é o maior psicólogo. Leia os provérbios. Ele chama provérbios. Leia o livro de Eclesiastes, né? Você fica chocado quando ele diz assim:
É melhor você ir numa casa que tem luto do que uma casa que tem festa. Sabe por quê? Porque no luto é a realidade de todos os homens, do qual ninguém vai escapar. A festa é festa. Acabou a festa? Acaba. O que sobra, o que é? O lixo, né? Os copinhos, os pratinhos, a sujeira, as latinhas que vão servir para o reciclado, as bebidas. E aí algumas consequências depois, né? O filho que não foi planejado, as doenças sexualmente transmitidas, muitas vezes é o que sobra. Então a gente precisa entender o quê? Esse processo de ciclo da vida. E a igreja tem que estar preparado, porque na igreja existe todo esse ciclo. Tem gente chegando e tem gente indo embora. Tem gente se conhecendo, tem gente se casando, tem gente constituindo família. E a palavra de Deus tem tudo para esses ciclos de vida. Então, pastores e presbíteros precisam estar preparados, porque eles estão envolvidos e compromissados com Deus a trazer uma palavra para todo o ciclo de vida que nós estamos vivendo. Para todos nós, independente de cada um, todos nós precisamos da palavra do Senhor para as nossas vidas, para nos orientar. Então aqui está o manual de vida. E depois também ele traz um outro ofício tão importante na vida da igreja, que é o diaconato. Por que o diaconato era importante ali? Porque se os pastores e presbíteros estavam preocupados na pregação do evangelho, pregando, ensinando, as pessoas tinham mais necessidade. Quais eram as necessidades? Necessidades imediatas. Tinha gente precisando de comida, tinha gente precisando de roupa, tinha gente doente, tinha gente precisando ser assistida. Então se institui na igreja, assim como na igreja apostólica, assim como na igreja de Atos dos Apóstolos, Calvino prepara uma mesa diaconal atuante, que cuidava também dos desfavorecidos, daqueles pobres, daqueles que não tinham nada, daqueles que precisavam, né? Olha, a preocupação deles era o extremo, né? Na Suíça, né? Na Alemanha, principalmente o lugar que a Suíça está, né? Ali nos Alpes, é muito frio. Chega o inverno é rigoroso. Casas que não tinham aquecimento, pessoas morriam congeladas. E o que precisava? Atender essas pessoas, levar comida a quem precisava, levar remédio a quem precisava, cuidar dessas pessoas. Então a igreja também, ela tinha esse lado, né? Calvino teve uma formação lá em Lyon, na França, muito humanista, né? Na Universidade de Lyon também, onde ele estudou, muito humanista. Ele tinha uma preocupação com o ser humano, não somente na pregação do ser humano, mas nas suas necessidades básicas. Então instituiu-se também os diáconos para cuidar dessas pessoas. Essas pessoas eram assistidas. Então a igreja não estava só preocupada em ensinar, mas estava preocupada também que o evangelho se materializasse através de obras, né? Não era só o discurso bonito da igreja. O discurso é maravilhoso, mas a igreja precisa colocar em prática o seu discurso. E como é que a gente põe em prática? É ajudando, é auxiliando, é estar em busca daqueles que precisam, que necessitam. Então esse era o trabalho que ele implantou. Por isso que tão importante na igreja, foi na igreja de Genebra, e é importante na igreja de hoje. A preocupação com a palavra de Deus e a preocupação com atender às necessidades daqueles que precisam. E no sistema presbiteriano não existe hierarquia. O pastor, ele não é maior que o presbítero. O presbítero, ele não é maior que o diácono. Todos estão em pé de igualdade, né? O pastor, ele não é mais importante do que o diácono. O diácono, ele não é mais importante do que o presbítero. O que acontece é que cada um tem a sua função. Não existe hierarquia.
Todos são iguais. Um não é maior do que o outro. Todos estão fazendo a obra do Senhor. Uns ensinando, admoestando, aconselhando, outros governando a igreja e outros atendendo às necessidades das pessoas. Que assim possa ser a nossa igreja. Termos essa visão de igreja, caminharmos dessa forma, para que a glória de Deus se manifeste no nosso meio e sejamos reconhecidos. Não uma igreja com um discurso bonito, mas uma igreja que pratica a palavra de Deus em todos os sentidos. Amém? Vamos encerrar este momento então. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque ao lermos a tua palavra, Senhor, buscamos nela, Senhor, o conhecimento para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos aplicar, Senhor, esses ensinos, Senhor, à nossa vida, Pai, ao nosso ministério, Pai, para que façamos tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamamos aí o nosso secretário.